Olá, meninas, sejam muito bem-vindas. Deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou a doutora Andréa Machado, eu sou ginecologista e hoje eu trago aqui um convidado muito especial, que é o doutor Tiago Ferreira, que é urologista. Olá, Bem-vindo, Tiago. obrigado, Andréa, obrigado a todo mundo que está vendo. Primeiramente, deixa eu me apresentar, eu sou médico urologista, tenho aí mais de 15 anos de formado, deles mais de 10 anos dedicados somente à urologia. Então, para mim, é muito especial estar aqui, porque no meu consultório, no meu dia a dia, eu trato muito da saúde do homem e nesse contexto de casal. Então, a gente está conversando sobre isso, para mim, é extremamente importante. E eu espero que eu consiga esclarecer muitas dúvidas, desmistificar muitas coisas também que a gente ouve no consultório. Enfim, acho que vai ser uma conversa bem produtiva. Exatamente. Está sendo muito importante receber você aqui, justamente para a gente poder fazer essa parceria de trocar dúvidas e trazer os grandes questionamentos que a gente tem no consultório, principalmente relacionado à saúde do casal. Espero que vocês aproveitem bastante. Vamos então começar, tá? Vamos. Falando um pouco sobre a saúde do homem, o que, que ela interfere também na vida do casal, tá? Então, Thiago, eu queria que você esclarecesse pra gente, por exemplo, se o homem tá estressado ou ele tá com algum problema emocional, alguma crise no relacionamento, falta de diálogo, algo que esteja atrapalhando a sintonia do casal, como que isso pode interferir negativamente na saúde íntima ou sexual do casal? Ao contrário do que muita gente imagina, isso influencia demais, tem um impacto negativo muito grande. Problemas pessoais, nível de estresse. Muitas vezes o homem ele pensa que são sistemas diferentes. O sistema, a saúde mental e a função sexual. Mas na verdade está tudo interconectado. Se o homem ele tem uma alta carga de estresse no trabalho, em casa, se ele passa por algum problema conjugal, algum problema físico, de saúde mesmo, isso vai ter um impacto muito grande de forma negativa na vida sexual. A libido vai diminuir. A libido ela é influenciada por inúmeros fatores, não só a questão hormonal, mas todos esses que eu falei. E todo esse contexto ambiental vai atrapalhar a vida sexual do homem, vai diminuir libido e, por consequência, isso pode gerar algum grau de disfunção erétil, o que vai gerar aí um problema, né, na hora da relação sexual e isso, por consequência, pode ter um desgaste na vida do casal. Olha só, meninas, que interessante, um mito aí sendo quebrado. Não são só as mulheres que têm diminuição da libido. Os homens também podem ser afetados. Óbvio que o que o doutor falou acontece com as mulheres também. A gente tem uma interferência hormonal na questão da diminuição da libido na mulher, é claro, até porque a gente tem uma diminuição nessa produção conforme a idade da mulher. Mas os homens também passam por isso. E a mulher, ela também sofre com a questão emocional. Então, se ela não está bem, se ela está estressada, se ela está com algum problema de relacionamento, isso interfere diretamente na libido da mulher e a gente sabe agora que também do homem. Acho que é por isso que é muito importante a gente ter uma linha de comunicação muito importante, muito firme entre o homem e a mulher. Tem que ter uma comunicação ali, porque são pessoas, são comportamentos, são temperamentos diferentes. E é importante a gente alinhar essas expectativas, né? O tempo do homem é um tempo diferente da mulher. Então, você ter essa comunicação prévia, conversar sobre isso antes até do ato sexual, isso pode evitar muitos problemas, muitos desgastes, né? Tem pacientes meus que às vezes não entendem que a mulher ela tem um certo tempo ali para você ter uma estimulação, e enfim, ter um prazer e chegar no orgasmo. E para o homem isso é totalmente diferente, é muito mais rápido. E a gente conversar sobre isso no consultório já ajuda muito. Só com esse esclarecimento de alinhar esses tempos, essas velocidades do homem e da mulher, os pacientes já voltam comigo com uma outra percepção. Então é uma coisa simples que muitos homens não sabem e a gente conversa isso no consultório e já traz uma qualidade de relacionamento muito grande. Então essa comunicação, falar claramente, você tem com quem compartilhar essas situações, muitas dificuldades nessa vida, principalmente na parte sexual, que muitos homens têm essa resistência.
você poder compartilhar isso com a sua parceira, sem dúvida alguma, traz um bem-estar muito grande e uma qualidade de vida sexual também. Olha que dica mais especial, meninas. É muito importante você... A mulher, ela geralmente ela frequenta mais o ginecologista do que os homens, né? Frequentam o urologista. Então, você pode levar o seu parceiro para uma consulta com o urologista, você pode acompanhar, né? Ou você pode trazer o seu parceiro também na consulta com o ginecologista que está habituado a trabalhar com casais, justamente para a gente fazer esse link, essa conexão, trazer esse diálogo para o casal, né, dentro do consultório, para a gente poder também alinhar expectativas, frustrações e poder ajudar melhor vocês. Então, realmente, a gente conversar sobre diferenças fisiológicas, hormonais, estruturais, funcionais do homem e da mulher já quebra barreiras e traz uma melhoria na comunicação e na saúde sexual do casal como um todo. Aproveitando, Thiago, eu queria te perguntar também uma dúvida muito frequente. Como que a mulher pode identificar, suspeitar que o seu parceiro tem alguma doença sexualmente transmissível? Qual é o alarme, né, o que liga o alarme da mulher para ela poder identificar alguma alteração, levar esse parceiro para o urologista, sugerir, né? Ou ficar ligada também para trazer para o ginecologista? Esse assunto é delicado, principalmente nesse contexto de casal, tá? Primeiramente, alguns sinais de que tem algo errado em relação à saúde reprodutiva do homem. O primeiro deles é algum tipo de corrimento ali pela uretra, pelo canal da urina, um corrimento estranho, um odor ali diferente, fora do habitual, alguma feridinha na região genital, também tem que se olhar com mais calma. Algumas lesões como verrugas ou lesões tipo umas bolhas na região genital também merecem uma atenção. Esse homem ele precisa procurar o urologista para estar avaliando. Enfim, são os principais sinais que a parceira, a esposa, a namorada, enfim, pode estar olhando e orientando esse homem a procurar uma ajuda especializada. É importante também, nesse contexto de casal, a gente conversar aqui. Alterações genitais também não são decorrentes de uma transmissão sexual. Sim. Existem situações em que a doença ela surge independente de relação. A gente tem como exemplo, que é uma doença bem prevalente aqui na nossa região, que é quente, úmida, a candidíase. Com certeza. Aí a candidíase, a gente sabe que ela pode surgir independente da relação. E isso causa, às vezes, muito desentendimento, porque o homem chega no meu consultório e falando que a esposa mandou ele preocupada com uma eventual transmissão, o que muitas vezes não ocorre. É uma doença que ela surge por fatores muitas vezes externos, como calor, umidade, e muitas vezes interno. Esse homem está passando por uma crise de imunidade, a imunidade ela baixa muito, e isso é um fator, estilo de vida, alimentação inadequada, e isso gera uma queda de imunidade que, por sua vez, vai levar ao aparecimento dessas doenças. Candidíase, herpes genital, HPV, todas elas estão relacionadas com a imunidade. Essa questão do HPV ela é muito interessante, porque o HPV ele tem um período de incubação muito variável. O período de incubação é aquele período que o vírus ele fica no seu corpo, mas ele não se manifesta. Sim. Então, esse homem ele inicia um relacionamento e por algum fator ali que causa uma queda de imunidade, ele vai manifestar uma verruga do HPV. E aí isso gera um desconforto no relacionamento. Muitas vezes a parceira pensa que está acontecendo algo a mais aí, uma coisa extraconjugal. Exatamente. E o homem chega desesperado no consultório. E aí eu tenho que conversar. Olha, não tem como a gente predizer esse tempo de incubação. Pode ser uma coisa que você pegou lá atrás, no passado, e agora está apresentando essa queda de imunidade que está se manifestando nesse momento. Mas é importante a gente acolher esse homem e conversar, orientar para ele conversar com a sua esposa sobre isso. Tá? E muitas vezes eu até prefiro que os dois venham na consulta para a gente estar conversando e orientando, né? Criando esse elo de comunicação entre os dois. Tá? Então,
é importante a gente enfatizar esse aspecto dessas manifestações das doenças sexualmente transmissíveis. Sim, inclusive, no meu consultório, eu atendo também muitas pacientes que vêm com o Papa Nicolau, que é o preventivo alterado. Muitas vezes as mulheres precisam fazer um tratamento, ou com certeza segmento, no mínimo. E a primeira coisa que elas me perguntam é exatamente isso. Doutora, eu tô com HPV, de quem que eu peguei? Do meu parceiro atualmente. Então, os mesmos questionamentos que você recebe no seu consultório são os que são feitos para mim, das minhas pacientes. De quem que eu peguei? Foi meu parceiro que me transmitiu isso e agora e gera isso abala, né, o relacionamento do casal. Então, a gente tem que... Eu também prefiro que traga o parceiro para eu poder explicar, desmistificar, quebrar mitos e a gente focar no que importa, que é o tratamento, segmento e poder trazer uma melhoria da comunicação e restabelecer a comunicação do casal. Né? Sobre o HPV, só um ponto importante também que eu acho que a gente pode conversar aqui, Sim. é que boa parte da população que tem vida sexual ativa tem um HPV no seu organismo, tem contato, tá? Mais de 90%, ou seja, é muita gente. Só que uma pequena parcela dessa população vai manifestar em algum momento da sua vida as lesões, que são as verrugas. Então, o homem chega para mim, poxa, eu tô com HPV agora e aí eu paro de fazer relação com a minha esposa, como é que é? Vai usar sempre preservativo ou não? O HPV depende muito da imunidade. Então, é muito comum um casal, uma pessoa ter a lesão e já ter um relacionamento já há bastante tempo. Estabelecido. Com certeza, a outra pessoa já pegou o HPV, já teve contato, mas pela sua imunidade não manifestou. Sim. Então, é um ponto da gente colocar aqui em destaque que, com certeza, os dois tiveram contato com HPV, mas por uma questão imunológica, só um vai manifestar. Então, é importante a gente colocar isso também em pauta. E outra orientação que eu dou para os meus pacientes é exatamente essa. Quando eu recebo e atendo uma paciente que tem a infecção do HPV, eu oriento automaticamente o parceiro procurar um urologista para fazer rastreio, fazer o acompanhamento, justamente porque também tem risco para o homem. Você pode falar um pouquinho sobre o risco da infecção do HPV para o homem? Porque para a mulher a gente já sabe que é o risco do câncer de colo uterino. É uma doença grave e totalmente prevenível através do uso da vacinação e do rastreamento de rotina com o seu ginecologista. Mas e para o homem? O que pode causar no homem? Só antes, a vacinação ela é importante também. Eu aconselho os homens a realizar a vacina. A gente sabe que tem estudos hoje comprovando que a vacinação ela estimula o sistema imunológico. Sim. E aqueles homens que apresentam a verruga, muitos deles são até curados com o uso da vacina. Sim. Então, eu sempre encaminho, eu acho que é importante ter essa consciência também. Qual foi a outra? O que o HPV, por exemplo, câncer de pênis? Complicações do HPV no homem. O homem, e se ele tem essa lesão do HPV, essa verruga, e ele não cuida, isso é um fator de risco muito grande para o aparecimento de câncer de pênis. É a principal preocupação. Então, a gente sempre orienta, quando aparecer a verruga, retirar. Nós temos maneiras seguras, eficazes de fazer a retirada. Temos a eletrocauterização, a crioterapia, que eu uso bastante. Temos também o uso de ácidos que podem ser utilizados para retirar a verruga, porque você tem aquele ponto de verruga, é um ponto de alta concentração do vírus. Isso potencializa a transmissão, principalmente para a parceira. Então, sempre quando aparecer a verruga, é importante que se retire. Sim. E, Tiago, aproveitando que a gente está falando sobre vida sexual, né, que é muito importante na vida do casal, eu queria te fazer uma outra pergunta importante. Tem algum problema, alguma contraindicação a gente ter relação sexual diária para aquelas casal cheio da libido, cheio, né, dos calores? Se tem algum problema a gente ter a relação sexual todo dia para o homem? Bom, assim, do ponto de vista fisiológico e urológico, não teria problema esse homem ter relações todos os dias, né? Inclusive, saiu até um estudo que muitos pacientes vêm me procurar, de que se você tem em torno de 20 ejaculações por mês, isso seria um estudo grande na Europa que foi realizado. Seria um fator de proteção
uma diminuição do risco, na verdade, para o aparecimento de câncer de próstata. Olha aí, gente. Então, muitos homens me procuram sabendo se é verdade, se não é. Então, do ponto de vista fisiológico, não teria problema nenhum. Eu acho que é importante a gente alinhar essa libido, essa vontade sexual do casal, do homem e da mulher. Até porque a mulher tem uma velocidade diferente do homem. Exato. E estamos falando de casal, né? Não é uma pessoa isolada. Acho importante a gente conversar muito sobre isso, mas do ponto de vista fisiológico, para um homem, não tem problema. Agora eu vou falar em relação às mulheres, né? Meninas, se você está bem, sem nenhum corrimento, e você está bem emocionalmente, está tudo fluindo, né, com esse parceiro, não tem problema nenhum também da parte feminina ter relação sexual diária. A gente começa a apresentar algum tipo de problema se a mulher apresenta algum tipo de infecção genital, se ela também está passando por algum momento difícil na vida em que isso interfere na libido. Óbvio que, de novo, a gente traz o diálogo, né, do casal, pra gente ver como é que tá a situação emocional dessa mulher, física, e se tiver tudo bem com ela, não tem problema nenhum. Agora, se tiver algum corrimento, se sentir dor, desconforto na relação sexual, a gente precisa investigar, precisa conversar, e daí chegar num denominador comum. É por isso que é importante essa questão da comunicação. Você ter um diálogo franco, né, e aberto com seu parceiro, para estar conversando esses problemas, para estar alinhando tudo isso. Exato. Tiago, agora eu vou tocar num ponto polêmico para os homens, mas necessário. Tá? Muitas pacientes me perguntam também como que elas podem identificar que o homem já está apresentando algum grau de impotência, alguma dificuldade na relação sexual. E isso não tem idade, né? Pode acontecer em qualquer idade. Como que elas podem identificar se tem alguma coisa errada e como ajudar? Esse é um ponto muito delicado, mas é importante a gente conversar sobre isso. O homem, isso aumenta muito com a idade. A gente sabe que a partir dos 40, 50 anos, até 40% da população vai ter algum episódio de disfunção erétil. Ele vai brochar algum dia. E a gente tem que entender... Isso é normal. Isso é normal. A gente tem que entender e acolher, tá, esse homem que chega no consultório preocupado. Com o passar da idade, o homem ele tem uma redução no seu metabolismo, ele tem uma alteração do seu sistema cardiovascular. E a gente sabe que a ereção é um fenômeno hemodinâmico, ou seja, é um fenômeno de enchimento ali dos corpos cavernosos, são duas estruturas cilíndricas dentro do pênis, que quando elas ficam cheias, né, proporcionam uma ereção. Ou seja, tem que chegar sangue ali, e tem que chegar sangue de uma forma efetiva. Sim. O homem, com o passar da idade, ele tem alteração do seu sistema cardiovascular, né? Muitas vezes causada por estilo de vida, diabetes, aterosclerose, enfim, são doenças que a gente conhece que aumentam com a idade. Isso afeta tanto a parte cardíaca quanto a parte peniana, porque o pênis ele precisa se encher de sangue. Então, com a idade, pode ocorrer esse enchimento de forma inadequada. Isso vai se refletir numa ereção não tão boa assim. Aquela ereção que era 100% e tudo mais, já fica uma ereção de 80%, 70%. O homem ele não consegue manter a ereção pelo tempo adequado, tá? Isso pode acontecer. E muitos homens chegam comigo assustados e mandados pela esposa, por quê? Qual a primeira reação da esposa? Opa, você está tendo coisa fora. Exatamente. Você está tendo coisa fora, alguma coisa está errada. Então, mais uma vez, é importante esse acolhimento da parceira, da esposa, saber que isso pode acontecer. Isso é muito comum, como eu falei. A partir dos 40 anos, em torno de 40% dos homens vão ter algum episódio de disfunção erétil. Isso pode acontecer também para homens mais jovens, inclusive, tá? Porque muitos fatores influenciam essa disfunção erétil. Tanto o estilo de vida, quanto alterações ali de saúde mental, estresse, ansiedade. Isso pode gerar essa disfunção erétil no homem. Tá? Quanto mais novo, a gente pode pensar mais em questão de saúde mental, aspectos psicológicos. Quanto mais velho o homem, a gente tem que pensar em situações fisiológicas mesmo, do nosso corpo. A parte hormonal, a parte cardiovascular. Enfim, que pode gerar esse grau de disfunção. Então, o diálogo adequado e o apoio da esposa ele é fundamental.
ele é fundamental para que esse homem ele se sinta acolhido, se sinta seguro, né, em procurar um tratamento adequado, né, e ter ali uma espécie de cura da sua disfunção erétil, proporcionando uma vida sexual adequada. Olha que dica importante, meninas, porque geralmente os homens, quanto mais a gente cobra, fala de maneira ríspida ou né, gera um ruído nessa comunicação do casal, mais os homens se fecham, né, Tiago? Então, eles se fecham, ficam com o orgulho ferido e acabam não querendo buscar ajuda, se sentem né, constrangidos de ter que ir para obrigados, digamos assim, para um urologista para procurar ajuda. Então, a mulher, meninas, vocês são fundamentais para acolher o parceiro de vocês, né, e ajudarem nesse diálogo, levando seu parceiro para procurar ajuda com o urologista para melhorar a vida sexual de vocês. Olha a dica importante. Sem dúvida. Tiago, vou aproveitar e fazer uma pergunta pertinente. Algumas pacientes relatam que alguns homens eles mantêm a relação sexual e não ejaculam. Isso faz algum mal pro paciente, pro homem? O que isso reflete na saúde do homem? Isso aí é um distúrbio que a gente vê com certa frequência no consultório, aquele homem que tem uma boa ereção, tem libido, mas ele não consegue chegar no orgasmo propriamente dito, tá? A gente tem vários fatores que podem influenciar essa disfunção, né, desse homem não conseguir chegar no orgasmo na relação sexual. E uma delas é muitas vezes, acho que a gente pode conversar um pouco melhor na frente, é o consumo de pornografia. Porque isso pode alterar a saúde mental desse homem. E os parâmetros dele ficam alterados. E a gente sabe que são mundos diferentes. O que ele vê lá na internet e o que acontece na vida real. Exatamente. Isso com certeza vai ter um impacto muito grande de forma negativa. Então a expectativa desse homem vai ser uma expectativa diferente do que ele vai encontrar na vida real, no relacionamento real. Isso pode gerar algum grau de disfunção ali da ejaculação e pode gerar essa disfunção, essa ejaculação retardada que nós chamamos no consultório, tá? Existem algumas formas de tratamento para isso, mas um acompanhamento também psicológico ele é fundamental nesse contexto. E aí, aproveitando, a gente também tem a situação da ejaculação precoce. Isso é uma queixa muito comum também das parceiras, das mulheres, que falam que né, o homem ele tem uma ejaculação rápida e acaba que, na maioria das vezes, a mulher que demora muito mais tempo para atingir o orgasmo, ela fica ali na mão. Isso aparece bem mais no consultório. Ejaculação precoce e muitos homens jovens, inclusive. Muitos homens jovens com isso. A ejaculação precoce ela também está muito ligada com saúde mental, com aspectos psicológicos. Aquele homem que tem algum grau de ansiedade, insegurança, ele vai apresentar a ejaculação precoce. Tá? Então, e muitas vezes esses homens eles chegam arrasados no consultório. Muitos pacientes chegam, meu casamento vai acabar, eu vou me separar, porque eu não estou aguentando mais. Isso traz um estresse absurdo para a vida do homem. Porque o homem ele tem aquela responsabilidade também de satisfazer a parceira. E quando ele não cumpre isso, quando ele se sente incapaz de cumprir isso, isso gera uma preocupação e um abalo muito grande na vida desse homem. Então, e muitas vezes tem muitos profissionais que não estão familiarizados em acolher, em tratar esse homem, e ele é muito, às vezes, entre aspas, maltratado por alguns colegas médicos. Mas é importante a gente entender, acolher esse homem, entender esse problema, que causa um impacto muito grande. Não é frescura, tá? Isso causa um impacto muito grande. E saber como tratar. A gente tem tratamentos muito efetivos com medicamentos, acompanhamento psicológico, muitas vezes aquela conversa que nós falamos no início, de entender essas velocidades do homem e da mulher. Existe essa diferença de velocidade do homem e da mulher, isso tem que ser conversado no consultório. A mulher tem uma velocidade um pouco mais lenta, um homem mais rápida. E investir, de repente, em preliminares ali, em você investir nessas preliminares em relação à parceira, pode ser uma solução, tá? Mas com isso, a gente pode também introduzir alguns medicamentos, um acompanhamento psicológico, que podem trazer uma melhora considerável da ejaculação precoce.
Tiago, e tem alguma coisa que nós mulheres podemos fazer para ajudar nessas situações, assim, da ejaculação precoce? Algo que a gente possa contribuir para o nosso parceiro? Não só da ejaculação precoce, mas de qualquer disfunção sexual. Disfunção erétil, ejaculação precoce, ejaculação retardada. Eu acho que você ter o diálogo aberto, né, você passar segurança para esse homem, conversar sobre isso. Porque muitos pacientes, eles chegam e falam que escondem isso da parceira. Sim. Eles tomam medicação escondido da parceira. Porque eles não se sentem à vontade para conversar sobre isso. Já existe a barreira cultural do homem em relação ao médico. Você imagina nessa área sexual. Então, você ter alguém que você possa conversar, uma parceira ali para trocar uma ideia e falar abertamente sobre isso, já ajuda bastante. Né? E outro passo também é procurar um urologista familiarizado com esses distúrbios sexuais. E aqui eu trago algumas dicas práticas também para as minhas pacientes, para as mulheres. Meninas, vocês têm que... É muito importante vocês conhecerem o corpo de vocês, saberem aquilo que dá prazer, para vocês poderem falar para o parceiro como fazer essas preliminares, né? Então, tem que ser muita parceria, diálogo, para poder compartilhar com o seu parceiro aquilo que facilita o seu prazer, chegar no orgasmo. Já que a mulher é bem mais difícil, mais lenta para chegar no orgasmo em si, a gente precisa dessa parceria, né, para poder dar prazer, tanto para o homem, que é mais fácil, mais rápido, e para a mulher também. Que é muito importante. O ato sexual tem que ser satisfatório para os dois. Essa conversa é muito importante porque o homem, tanto o homem quanto a mulher, eles já chegam com ideias pré-concebidas de como é um ato sexual. E muitas vezes essas ideias são erradas. Não é o que a gente vê no dia a dia ali, quando junta o homem e a mulher. Gera frustração. Gera frustração. Então, por isso que é importante conversar abertamente sobre isso. Né? Você falar para o seu parceiro, para sua parceira, como é que você se sente bem, né? O que te dá mais prazer para estar investido nisso. Exatamente. Aproveitando aqui, vamos descontrair um pouquinho, Tiago, eu queria te perguntar se tem algum problema, né, o homem fazer xixi sentado. Porque muitas mulheres pedem isso de seus parceiros. Faça xixi sentado, até para não sujar ali o vaso sanitário, né? E aí eu queria saber se tem algum problema, se está tudo bem, se eles têm que fazer xixi em pé ou não. Eu vou falar um pouquinho como homem agora, assim, pra gente é muito mais fácil, né, na verdade, fazer xixi em pé. Mais prático, né? A gente foi criado assim. Mas, do ponto de vista fisiológico, não tem, assim, nenhuma contraindicação para você sentar e urinar. Do ponto de vista de trato urinário, uretra, próstata, bexiga, nada que impeça, tá? Muitas vezes os homens eles têm um pouco de receio em relação a banheiros públicos, né? Sim. Porque querendo ou não, você tem que sentar ali e o pênis ele pode de alguma forma encostar na região do vaso, isso não é legal. A gente sabe que é um ambiente totalmente contaminado. Mas se você tiver o cuidado ali de não deixar encostar o pênis na região do vaso, não tem problema nenhum, né? A gente sabe que quando você faz xixi em pé, isso gera aerosóis ali em relação ao vaso no ambiente do banheiro, isso pode sujar. E com o passar da idade, homens mais velhos tendem a ter um jato irregular, um jato mais fraco, aquele jato bipartido, ou seja, ele não consegue mais mirar de forma correta, né? Acaba saindo aquele jato ali para fora, né? E causa muita discordância, né? Muita briga entre o casal. Então, não tem nenhum problema fisiológico, tá? Em casa tá tudo bem, né? Em casa tá tudo bem, certo? Inclusive, acho que tem até um país, acho que é a Suíça, se eu não me engano, que é lei você urinar de forma sentada, inclusive para os homens. Olha aí, gente. Cultura. A senhora fala, imagina essa lei aqui, meninas. Pois é. Imagina essa lei aqui, meninas. As mulheres iam adorar. Tiago, vamos falar agora sobre um tema muito importante também, que é sobre a fertilidade do casal. Eu recebo muito no consultório, e isso é um tabu, porque muitas pessoas acham que a gente só tem problema na fertilidade para as mulheres. Isso não é verdade, né? Então, quando o casal ele é classificado como um casal infértil, está com dificuldade de engravidar, a gente tem que investigar os dois, né? Não é só a mulher, mas também o homem.
E daí, nessa investigação, muitas vezes os homens eles têm diagnóstico de baixa contagem, né, de esperma ou então varicocele. Você pode falar um pouquinho pra gente sobre isso, que pode interferir na fertilidade do homem? Sem dúvida alguma. É o primeiro tópico que eu toco quando o homem ele me procura, ou o casal me procura, querendo engravidar. A infertilidade é um problema do casal, Exato. não é do homem e da mulher, tá? É do casal. Então, os dois têm que se preparar para esse momento da fertilização, da gravidez. Em relação aos homens, existe uma crescente. A gente está vendo, assim, nas últimas décadas, uma diminuição da contagem de espermatozoide dos homens. Isso é um fator muito preocupante. Assim como a queda dos níveis de testosterona, a gente está observando também uma queda dos níveis de espermatozoide. Isso se deve muito, né? Pensa-se, acredita-se que seja nosso estilo de vida ocidental, alimentação, sedentarismo, enfim, muito estresse, coisas que geram todo um contexto de inflamação crônica no nosso corpo que, consequentemente, vai levar a uma diminuição da contagem de espermatozoide, baixa testosterona, enfim. Isso tudo vai gerar problemas de fertilidade, falando em relação a homens. Tá? Acredito que na mulher deve ser parecido também. Enfim, aquele homem ele pode apresentar uma queda na sua contagem de espermatozoide. E isso pode gerar uma dificuldade de gravidez. Fatores que contribuem para isso: estilo de vida. Como é que está nosso estilo de vida? Alimentação, atividade física, grau de estresse. Muitos homens pensam que não tem uma coisa a ver com a outra. Tá? E como eu falei, está tudo interconectado. Se você tem uma baixa qualidade de vida, você não faz atividade física, uma alimentação fast food, sabe, alimentos industrializados, você vai ter uma queda na sua contagem de espermatozoide. E serão espermatozoides ruins. Tá? Então, tudo isso vai gerar uma grande dificuldade de gravidez. Então, aquele homem que quer engravidar, ele tem que se preparar para isso. Tem que cuidar da sua saúde como um todo e, consequentemente, ele vai estar cuidando também da sua função reprodutiva, certo? Você falou sobre varicocele também. Isso. Né? O que é varicocele? Varicocele são varizes do testículo. Assim como nós temos varizes nas pernas, nós temos varizes nos testículos. Temos veias que ficam dilatadas. E isso vai alterar o fluxo sanguíneo dentro do testículo. Porque o sangue que chega, ele precisa sair. A varicocele, o sangue chega e ele fica parado lá. Isso gera uma produção de radicais livres que vão influenciar a formação de espermatozoides. E essa formação de radicais livres vai alterar tanto a quantidade quanto a qualidade de espermatozoides. Mas, lembrando que varicocele, até 1/3 dos homens apresentam varicocele. Só que dessa porcentagem, 1/3 só que vai ter problema de fertilidade. E a varicocele é o principal problema de infertilidade, o principal fator de infertilidade reversível no homem. Ou seja, a gente pode tratar a varicocele e isso pode gerar uma melhora dos padrões do espermograma. Tá? Mas nem todo homem que tem a varicocele vai ter infertilidade. Isso você vai precisar ser acompanhado por um urologista, andrologista especializado, mais focado nessa questão de reprodução. Olha, meninas, que legal. E eu aproveito aqui também para deixar, né, informações úteis para as mulheres. Eu recomendo sempre para as minhas pacientes que chegam no consultório com o objetivo de engravidar, seja qual for o período, mas a gente chama isso até de consulta pré-concepcional. Essa consulta, ela é importantíssima, ela tem que ser realizada pelo menos 6 meses antes do casal começar a tentar. Tá? Então, você, mulher, que está pensando em algum momento da sua vida se programando para engravidar, a gente precisa passar nessa consulta pré-concepcional com pelo menos 6 meses antes para a gente fazer nossos exames de rotina, as orientações com suplementações, orientações de estilo de vida, de vacinação, tudo para poder preparar esse casal para a gravidez. E isso eu falo, repito, casal, não é só a mulher. Por isso que o ideal é o casal ir para uma consulta pré-concepcional para a gente preparar os dois para uma gestação saudável. É uma coisa interessante sobre essa questão da pré-concepção, é que tem muitos trabalhos científicos mostrando que a saúde do casal, do homem e da mulher,
nesse momento de pré-concepção e concepção, vai ter um impacto muito grande na saúde da criança. Exatamente. Então, aquele casal que está se preocupando com saúde, está se alimentando bem, está fazendo atividade física, suplementando quando precisar suplementar, isso vai gerar um impacto positivo. A chance de ele ter um filho mais saudável aumenta bastante. Então, é importante essa preocupação, não só ali com o momento da concepção em si, mas antes dela. O casal se preocupar com a sua saúde de uma forma global. Isso mesmo. Tiago, te perguntar agora sobre a esterilização do homem, que é a vasectomia. A vasectomia, ela pode ser reversível para aquele homem que se arrependeu de fazer a vasectomia? E eu queria que você falasse também como que é esse processo, quais são os cuidados, como que o homem se prepara para realizar a vasectomia. Daqui eu deixo um lembrete que quando a mulher me procura falando sobre métodos contraceptivos, né, depois de um parto, eles não desejam mais ter filhos. E às vezes elas procuram para fazer a laqueadura, que é um exemplo, e eu sempre falo, olha, a vasectomia é um procedimento muito mais simples de ser realizado no homem do que a cirurgia da laqueadura na mulher. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a vasectomia, como que o homem se prepara para isso, como que é o pós-operatório, quem pode fazer, quem não pode, e se é reversível se o homem mudar de ideia algum dia. A vasectomia, eu sempre falo, quando o casal está decidido por não ter mais filhos, já tem a sua prole constituída ali, tranquilo, não quer ter mais filhos, está muito bem decidido sobre isso e quer um método definitivo, a vasectomia, para mim, é a melhor opção. Porque ele é muito menos invasivo, mais rápido de fazer, você não precisa de internação hospitalar, esse homem ele sai no mesmo dia e a recuperação ela é muito mais rápida. O grau de invasão dentro do corpo ele é muito menor que da mulher. E a gente sabe que a laqueadura pode até ter algumas consequências, inclusive hormonais, né, se você fizer. E isso para o homem não tem. Muitos homens pensam, né, tem esse mito, na verdade, da vasectomia. Eu vou fazer a vasectomia e vou ficar impotente. Pessoal, a gente mexe... Mito total, tá? Isso é desculpa de homem que não quer fazer. Isso aí, a gente passa muito longe do nervo da ereção. A gente nem mexe com ele. Então, não atrapalha em nada. Muito pelo contrário. Muitas vezes o homem que ele entra na relação preocupado com engravidar, nossa, eu vou engravidar e eu não quero mais ter filho, ele acabou com esse problema com a vasectomia. Isso reduz a ansiedade, deixa ele mais seguro. Isso muitas vezes melhora a função sexual desse homem. Então, a vasectomia não mexe, né, não atrapalha de forma alguma a ereção, tá? E os cuidados assim, pós-operatório? Tem umas recomendações, né? Depois que o homem faz a vasectomia, porque você tem que seguir direitinho para não ter falha. Tem gente que não segue as orientações e acaba tendo uma gestação indesejada, né? Muitos homens negligenciam muitas vezes a vasectomia por ser um procedimento pequeno e rápido de fazer. E é bem tranquilo e seguro. Tem que ter um repouso pós-operatório, que né, se o homem não respeitar esse repouso, pode ter hematoma, pode ter infecção. Então, tem que ter esse repouso. Tá? E outra coisa importantíssima, logo depois que ele faz a vasectomia, ele pode engravidar ainda, porque existem alguns espermatozoides no canal que ficou. Então, a gente precisa de um intervalo aí entre 60 a 90 dias. A gente faz um espermograma de controle. E se nesse espermograma vier zerado, não estiver passando mais nada, aí eu libero esse homem para ter relação sem nenhum método contraceptivo. Até lá, ele tem que usar alguma forma de se prevenir. Ou preservativo, ou anticoncepcional, enfim. Alguma forma, porque corre o risco de gravidez. E eu já vi alguns casos de homem que fez vasectomia e não respeitou esse período e ganhou mais um bebê. É que era para vir. Eu ia aproveitar e te perguntar se tem anticoncepcional para o homem. Você já sabe alguma coisa sobre isso? Teve uma notícia aí há algum tempo atrás sobre uma pílula que poderia ser o anticoncepcional do homem. Nada comprovado ainda, tá, gente? Nenhuma comprovação, tá? Das sociedades internacionais, nacionais. Então, nada comprovado em relação a isso, tá? Então, não existe estudo com um nível de evidência suficiente para a gente já passar isso para os pacientes. Nem tem comercializado ainda. Então, ainda no campo das ideias. Eu acho que você esqueceu de comentar sobre se a vasectomia é reversível. Sim. Dá para voltar atrás nessa decisão? Como é que Olha, funciona? Eu sempre falo para o homem o seguinte, tem que ser uma decisão muito bem tomada. Eu falo para ele encarar como se fosse um procedimento irreversível. Existem formas de reverter? Existem.
tem a cirurgia de reversão de vasectomia, tá? Mas não tem garantia de 100% que possa voltar e as taxas de gravidez são menores. À medida que o tempo passa da vasectomia, cada vez fica mais difícil da gente reverter e com um grau de sucesso, né, aceitável de gravidez. Então, mas existem, tá? Se aquele casal, de repente, se arrependeu da ideia e quer ter um filho de forma natural, tem a opção da reversão da vasectomia ou algumas técnicas de reprodução assistida para esse homem também, para ele voltar a ser pai novamente. Tá? Mas assim, é uma decisão que tem que ser muito bem tomada da vasectomia, porque, mas como eu falei, existe a reversão, mas não é garantia de 100% que possa voltar. E em relação ao congelamento do esperma, ele é indicado para quem pensa em fazer a vasectomia, mas vai que futuramente muda de ideia? Olha, o homem que já vem com essa ideia, eu já falo para ele, olha, a vasectomia não é para você, tá? Então ele tem que estar muito seguro dessa decisão. Como eu falei, pode ser um caminho sem volta. Então se ele está fazendo a vasectomia, mas com perspectiva lá na frente, eu já oriento esse paciente a procurar um outro método para se proteger, né? Ou ele ou a parceira, enfim. Porque se você quer preservar ali seu espermatozoide, você não está muito seguro ainda dessa opção, tá? Então eu não recomendo. Meninas, eu sou suspeita. Eu amei a nossa conversa. Muito obrigada, Thiago. Você está muito bem-vindo para voltar aqui novamente. Inclusive, se vocês gostaram da entrevista, meninas, podem me mandar perguntas que a gente faz a parte 2 dessa entrevista. Deixa seu like aí, já se inscreve no canal, compartilha, Exatamente, né, com o pessoal aí se você gostou. Fala, olha, eu quero parte 2, aí você coloca no comentário aí parte 2, a gente vai fazer, vai programar. Deixa a sua ideia de pauta também, né, a sua ideia de assunto que você quer perguntar e tem vergonha, enfim. Aqui é o momento, aqui é a hora. Eu adorei. Muito obrigada, Thiago. Eu que agradeço.